Imagine por um instante uma praça em Roma, repleta de curiosos. O cheiro de fumaça se mistura com a tensão no ar. Guardas armados empurram um homem idoso até o centro e a sentença já foi dada. Ele deve ser lançado em um caldeirão de óleo fervente. O público aguarda, muitos prontos para ver um espetáculo de dor, outros tomados pelo medo do que isso representava. No entanto, o que estava prestes a acontecer não seria apenas mais uma execução, mas um evento que abalaria até os corações mais endurecidos. É importante lembrar que os apóstolos, quase todos, tiveram destinos cruéis. Tiago foi morto a fio de espada. Pedro, segundo a tradição, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por não se achar digno de morrer como seu mestre. Paulo, o incansável missionário, foi decapitado em Roma. Cada morte trazia consigo uma mensagem. O Império Romano queria silenciar a fé que crescia como fogo incontrolável. Só que, entre tantas histórias de martírio, uma em especial parece escapar de qualquer lógica humana. E essa exceção tem nome, tem rosto e ecoa até hoje. Agora, pense comigo, se um corpo humano não resiste sequer a uma gota de óleo quente, como seria possível alguém sobreviver a um caldeirão inteiro em ebulição? Isso soa ilógico, não é? Mas foi exatamente o que aconteceu com João, o discípulo amado. O choque das testemunhas deve ter sido imenso, e é impossível não se imaginar na cena, olhando para aquele homem que, em vez de gritar, se manteve em pé, preservado como se o fogo não tivesse poder sobre ele. O silêncio que se instalou depois deve ter sido tão impactante quanto o próprio milagre. E acredite, essa história não termina nesse instante. Na verdade, é justamente aí que começa um dos capítulos mais fascinantes da vida de João. Um capítulo que revela não apenas a sua resistência, mas também o propósito pelo qual Deus o preservou. João não era apenas chamado, ele foi escolhido para viver experiências que poucos ousariam sonhar. Desde jovem, pescador ao lado de seu irmão Tiago, ele largou as redes e seguiu aquele homem que chamava pessoas comuns para destinos extraordinários. Enquanto muitos duvidavam, João se manteve próximo e sua proximidade não era superficial. Ele esteve presente nos milagres mais emblemáticos. Viu cegos enxergarem, mortos voltarem à vida, águas se transformarem em vinho. A cada passo, sua fé se enraizava e seu coração se tornava cada vez mais alinhado ao Mestre. Não à toa, foi descrito como o discípulo amado, não apenas porque Jesus o amava, mas porque ele também tinha coragem de permanecer onde outros não ousavam ficar. Essa intimidade se manifestou de forma impressionante no Calvário. Enquanto outros discípulos se dispersaram com medo, João permaneceu ao pé da cruz. Imagine a cena: soldados zombando, líderes religiosos gritando, multidões divididas entre zombaria e choro. E lá estava João, olhando nos olhos do crucificado. Foi nesse instante que Jesus lhe confiou Maria, sua mãe. Essa incumbência não era um simples gesto, mas um testamento de confiança. Era como se Cristo dissesse: a você entrego aquilo que me é mais precioso. Se alguém já cuidou de um ente querido confiado em suas mãos, sabe a grandeza e o peso de uma missão como essa. João não era apenas espectador, era parte ativa da história que mudou o mundo. E os frutos dessa vivência não ficaram restritos à sua época. João se tornou escritor de obras que até hoje moldam vidas. Seu evangelho é uma obra-prima espiritual, que não apenas conta fatos, mas revela significados profundos. No princípio era o Verbo. Suas cartas nos recordam que o centro da fé não é o medo, nem a lei, mas o amor. Um amor prático, que se manifesta no perdão, no serviço, na compaixão. E o Apocalipse? Esse é um capítulo à parte. Visões que misturam símbolos, mistério e esperança, apontando para um futuro de justiça e redenção.
Agora, acrescente a isso o detalhe de que João foi o último sobrevivente entre os apóstolos. Pense no peso de carregar sozinho a memória dos companheiros, como um veterano que sobrevive a uma batalha enquanto todos os seus irmãos tombam. É a voz que se recusa a se calar, mesmo quando tudo parece perdido, mas mal sabia ele que, em breve, enfrentaria provas que fariam toda essa trajetória ganhar ainda mais sentido. Para realmente entender a vida de João, é preciso mergulhar no cenário histórico de seu tempo. O Império Romano era vasto, poderoso e impiedoso, dominando povos e culturas com mão de ferro. Governado por imperadores como Nero e Domiciano, qualquer movimento que desafiasse a religião oficial ou a autoridade do Estado era visto como traição. Os cristãos, pregando um reino espiritual e um Deus invisível, eram considerados rebeldes perigosos. Viver naquela época significava que cada palavra dita em público podia ser interpretada como crime e cada ato de fé punido com tortura ou morte. João não apenas vivia essa realidade, ele se destacava por sua coragem, como alguém que acende uma chama mesmo em meio a tempestades e escuridão. A prisão de João não foi fruto do acaso. Ele continuava a pregar o evangelho mesmo sabendo das consequências, enfrentando ameaças e repressões diárias. O imperador não tolerava a expansão dessa fé e o preço da coragem era alto. Imagine alguém hoje defendendo ideias contrárias a um regime ou sistema rígido, correndo risco pessoal, mas permanecendo fiel ao que acredita. Essa é a dimensão da coragem de João. Ele não apenas resistia ao medo, mas transformava sua fé em ação concreta, mostrando que verdade e princípio têm peso maior do que a própria segurança. Cada pregação, cada encontro, cada testemunho era um desafio direto ao poder e à autoridade humana. E então chegamos ao ponto mais crítico da perseguição, a condenação a um dos castigos mais cruéis já conhecidos, ser lançado em óleo fervente. Roma utilizava esse tipo de execução para aterrorizar, enviar uma mensagem clara a quem ousasse desafiar o império. Era uma sentença que deveria ser final, definitiva, impossível de escapar. No entanto, esse cenário de terror não foi suficiente para apagar a luz que João carregava. O que se seguiu transcende a compreensão humana e nos leva a refletir sobre o que realmente significa coragem, fé e propósito. Para absorver o impacto desse milagre, é preciso imaginar o medo no olhar das testemunhas, o calor insuportável do óleo e, ao mesmo tempo, a presença de algo maior protegendo aquele homem. O milagre da sobrevivência de João é um episódio que, mesmo séculos depois, ainda desafia a compreensão humana. Imagine o cenário: um caldeirão de óleo fervente borbulhando, o cheiro pungente e o calor que fazia qualquer pessoa recuar, queimando a pele e corroendo o ar ao redor. Soldados e espectadores observam, certos de que aquela seria a última visão de João. E então, ele é lançado. Mas, para o espanto geral, não há gritos, não há contorções, não há desespero. É como se o fogo tivesse se curvado diante da fé de um homem. O silêncio que se seguiu devia ser quase palpável, misturando medo, incredulidade e reverência, enquanto todos percebiam que algo extraordinário estava acontecendo. A reação das testemunhas foi imediata e profunda. Soldados romanos, acostumados a ver as execuções mais cruéis, não sabiam como agir. Líderes religiosos ficaram perplexos e a multidão parecia suspensa entre o medo e a admiração. Cada olhar buscava confirmar a realidade. João realmente permanecia intacto. Este momento nos mostra que, quando a fé se alinha ao propósito divino, limites humanos podem ser ultrapassados. É como testemunhar alguém escapar de um acidente impossível ou superar uma doença considerada terminal. A lógica humana não consegue explicar, mas a esperança se fortalece. João não apenas sobreviveu,
Ele se tornou um farol vivo, uma prova de que a coragem aliada à fé pode desafiar até as circunstâncias mais cruéis. Mais do que uma demonstração de proteção física, esse milagre carregava um significado profundo. Ele marcou o início de uma trajetória que levaria João a um papel único na história do cristianismo. Imagine estar presente, esperando a consumação de uma morte horrível, e perceber que um homem permanece sereno, inabalável, como se estivesse protegido por uma força invisível. A tensão, o calor, o cheiro do óleo, os olhares incrédulos, tudo isso contribuiu para tornar a cena ainda mais impressionante. E o mais fascinante é que este episódio, extraordinário por si só, era apenas o prelúdio de uma jornada que o levaria ao exílio, à revelação de mistérios divinos e à missão de transmitir visões que moldariam gerações. Após o fracasso da execução em Roma, João foi enviado para a ilha de Patmos, um lugar isolado, rochoso e cercado por um mar impiedoso. Imagine a transição do caos das ruas romanas, do olhar hostil de soldados e líderes religiosos, para um cenário de solidão absoluta, com o vento cortante e o barulho das ondas batendo nas pedras. Esse exílio, embora punido pelo homem, tornou-se um terreno fértil para a espiritualidade e a reflexão profunda. Muitas vezes, é justamente na solitude que se encontram respostas que o barulho do mundo nos impede de enxergar. João, privado da companhia dos irmãos e discípulos, encontrou na solidão a oportunidade de ouvir, compreender e registrar visões que mudariam a história. Durante sua estada em Patmos, João recebeu revelações que seriam eternizadas no livro do Apocalipse. Cada visão era carregada de símbolos, cores, números e figuras que exigiam interpretação cuidadosa. É como se o universo tivesse oferecido a ele uma aula intensiva de discernimento espiritual. Podemos traçar um paralelo com nossas vidas. Quando nos vemos afastados de nossa rotina, seja por mudanças forçadas, isolamento ou desafios inesperados, surgem insights poderosos que nos permitem enxergar caminhos antes invisíveis. O silêncio e o afastamento de Patmos se tornaram instrumentos de clareza e preparação para João, capacitando-o a registrar mensagens de fé, esperança e advertência que atravessariam séculos. Além da dimensão espiritual, o exílio representava um teste de resistência emocional e mental. João não podia contar com a segurança ou conforto da vida anterior. Precisava confiar plenamente na providência divina e em sua própria resiliência. Cada amanhecer, cada tempestade que rugia ao redor da ilha era uma lembrança de sua vulnerabilidade humana e da necessidade de permanecer firme na fé. É semelhante à experiência de alguém que enfrenta um período de grande isolamento hoje. Seja por doença, mudanças de carreira ou conflitos pessoais, a adversidade se transforma em uma oportunidade de crescimento, autoconhecimento e conexão com propósitos maiores. Ali, em Patmos, João não apenas sobreviveu, ele floresceu espiritualmente, transformando a adversidade em uma plataforma para revelações que marcaram a história. O milagre que preservou João do óleo fervente vai muito além de um evento extraordinário. Ele é uma lição sobre propósito, fé e proteção divina. A sobrevivência de João demonstra que há momentos em que forças maiores entram em ação, preservando aqueles que ainda têm uma missão significativa a cumprir. É como quando alguém escapa de um acidente improvável ou de uma situação impossível e percebe que aquela experiência não é mera sorte, mas parte de um plano maior. Esse episódio nos lembra que cada desafio em nossas vidas, por mais difícil que pareça, pode estar preparando-nos para algo que vai além da compreensão imediata. Além disso, a preservação de João tinha um objetivo claro. Ele foi poupado para receber e transmitir as visões que se tornariam o livro do Apocalipse.
Essas revelações não eram apenas simbólicas, eram instruções, advertências e sinais de esperança para toda a humanidade. No mundo moderno, podemos pensar em situações semelhantes. Pessoas que, ao enfrentar dificuldades extremas, acabam inspirando ou liderando outros por meio de suas experiências. João nos ensina que resistir diante da adversidade não é apenas sobre sobreviver, mas sobre manter-se firme para cumprir um propósito maior, que muitas vezes só se revela com o tempo. O exemplo de João também nos mostra que fé, perseverança e propósito caminham juntos. Ele não apenas sobreviveu fisicamente, mas continuou cumprindo sua missão com dedicação absoluta, mesmo em exílio e isolamento. Para nós, isso significa que cada desafio, cada obstáculo ou injustiça pode ser transformado em aprendizado e força. Podemos aplicar essa lição no dia a dia, enfrentar problemas com coragem, manter princípios mesmo sob pressão ou usar experiências difíceis para orientar e inspirar outros. João nos lembra que adversidade e propósito não são inimigos. Pelo contrário, quando integrados à fé, tornam-se ferramentas para deixar um legado duradouro e impactar vidas de forma profunda. Após o retorno do exílio em Patmos, João não voltou para uma vida comum. Ele carregava em si não apenas as cicatrizes das provações físicas, mas também a memória intensa de todos os apóstolos que já haviam sido martirizados. Cada gesto, cada olhar, cada palavra sua refletia séculos de aprendizado, fé inabalável e experiência espiritual profunda. Imagine um homem que presenciou milagres inacreditáveis, assistiu à morte de amigos próximos e recebeu revelações divinas, agora vivendo em um mundo que ainda resistia à mensagem que ele trazia. João se tornou, assim, um verdadeiro guardião do legado apostólico, alguém que mantinha viva a chama da fé em meio a desafios contínuos. Durante esses anos, João tornou-se mentor e conselheiro para aqueles que buscavam orientação espiritual. Ele não apenas repetia histórias, mas transmitia lições de vida que poderiam ser aplicadas de forma prática, como enfrentar adversidades sem perder a fé, como liderar com amor e paciência e como transformar o sofrimento em aprendizado. Podemos comparar isso a líderes modernos que, após crises e experiências extremas, usam sua vivência para guiar outros com profundidade, empatia e autoridade moral. João se tornava uma ponte viva entre o passado turbulento e o futuro, mostrando que cada desafio enfrentado, cada perda suportada, tinha o potencial de gerar sabedoria e influência positiva. Mesmo nos últimos anos, sua dedicação permaneceu total. João não buscava reconhecimento, conforto ou segurança, mas sim permanecer fiel à sua missão e aos princípios que havia aprendido ao lado de Cristo. Ele demonstrava que a verdadeira grandeza de uma vida não está no tempo vivido, mas na coerência entre ações, fé e propósito. Cada conversa com discípulos, cada orientação passada, cada relato de milagres e visões se tornava um legado eterno. João provou que é possível envelhecer, mantendo coragem, fé e determinação, e que a influência de uma vida dedicada à missão divina pode atravessar gerações, inspirando aqueles que ainda estão por vir. Nem o óleo fervente pôde calar o testemunho de João, e isso nos mostra algo essencial. Coragem e fé podem transcender até as situações mais impossíveis. Cada detalhe de sua vida, desde a intimidade com Jesus, passando pelo martírio dos colegas, até o exílio em Patmos, demonstra que existem momentos em que a adversidade é apenas o palco para algo maior. João nos ensina que o verdadeiro poder não está em evitar dificuldades, mas em enfrentá-las com determinação, mantendo-se fiel aos princípios e à missão que nos foi confiada. Sua história é um lembrete poderoso de que o que parece impossível para o homem
não é impossível para Deus. Além disso, sua trajetória evidencia que propósito e perseverança caminham juntos. João não apenas sobreviveu ao óleo fervente, mas transformou cada desafio em aprendizado e legado. Ele nos inspira a refletir sobre nossas próprias vidas. Será que estamos permitindo que os obstáculos nos paralisem? Ou estamos usando cada experiência difícil como combustível para crescer, aprender e ajudar os outros? É como quando alguém enfrenta grandes crises no trabalho, conflitos familiares ou perdas pessoais. A forma como reagimos define não apenas o presente, mas todo o impacto que deixamos no mundo ao nosso redor. João nos mostra que adversidade e propósito não são inimigos. Eles são ferramentas que moldam caráter, fé e legado. Então, aqui vai um convite direto para você. Olhe para suas próprias provações e pergunte-se: estou usando minhas experiências para fortalecer minha fé e minha missão? Ou estou permitindo que elas me derrubem? Está aplicando suas lições para inspirar e apoiar aqueles ao seu redor? Que ações você pode tomar hoje para transformar desafios em oportunidades de crescimento e influência positiva? Lembre-se, a vida de João nos ensina que é possível sobreviver ao impossível, perseverar diante do medo e deixar um legado que atravessa gerações. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando conteúdos que podem transformar sua visão de fé, coragem e propósito em ação prática no seu dia a dia.